nossos excrementos. A gente precisa providenciar banheiro para quem precisa. Ok? Tá lá, construção de banheiro no espaço da missão ambiental no site da benfeitoria, tá dado o recado. Vamos em frente. Bom, agora, meus amigos, eu queria aqui mandar um grande abraço afetuoso, de coração, sintam-se abraçados, todos os familiares e amigos, de um amigo virtual meu. Quem acompanha o Papo das 9 desde o início se lembra dele. Cosme Nogueira, de Jacundá, no Pará. Eu nunca deixei de prestar atenção em todas as muitas perguntas do Cosme Nogueira, de Jacundá, no Pará, porque ele, além de assíduo no Papo das 9, ele sempre mandava pergunta. E Jacundá é um lugar que eu não conheço no Pará. Eu já estive no Pará algumas vezes e não sabia da existência de Jacundá. Pois bem, o Cosme desencarnou dias atrás, acometido de uma doença associada à presença de pombos, transmitida por pombos, é o Cryptococcus, né? Então estou mandando aqui, olha, um abraço muito acolhedor, quente, fraternal, para Silene, a viúva do nosso querido Cosme. O Cosme, gente, desde a primeira semana do Papo das 9 no ar, ele manda pergunta, ele manda mensagem, é dos frequentadores mais assíduos dessa live que a gente faz. Por mais de 2 anos fizemos todos os dias, estava lá, Cosme Nogueira, de Jacundá, no Pará. E o Cosme, ele tem uma história muito bonita de ativismo, de ação voluntária, de preocupação com os mais necessitados, sabe? Ele fez dessa vida, ele consumiu parte do tempo e da energia dele para ajudar quem mais precisa. Então nós criamos aqui um vínculo. E ele, quem acompanha o Papo das 9, se lembra, que eu sempre falei, Cosme Nogueira de Jacundá, Pará. Na página dele no Instagram eu vi o carinho, ele colocou uma pergunta feita no último mês de junho, se não me engano, junho ou julho, acho que foi junho. Ele repostou exatamente o momento da pergunta dele que eu fiz aqui, reproduzi. Pergunta de Cosme Nogueira, de Jacundá, no Pará. Ele fez a pergunta tão pertinente que a minha resposta foi um pouco mais longa que o normal. Que ele pediu que eu comentasse o protocolo de algumas polícias do Brasil, quando estão fazendo patrulhamento, de priorizarem a revista em pessoas negras. Foi uma pergunta muito importante, que, dentre tantas outras que ele sempre colocava, questões assim que eram de fato pertinentes, que a gente precisava refletir, parar e pensar, por que isso acontece? E eu fiz essa digressão, agradeci a ele, poxa, Cosme, é uma pergunta importante, é uma questão que a gente precisa refletir sim. Então, aos amigos da família do Cosme Nogueira, em Jacundá, no Pará, em outros lugares do Brasil, tá? A nossa solidariedade, né? a nossa vibração amorosa, assim uma prece que a gente possa fazer agora, endereçada a ele, que os espíritos de luz, que os amigos espirituais ajudem o Cosme nessa travessia, nessa viagem, e que ele possa colher no plano espiritual, em dobro, toda a linda semeadura que deixou nesse planetinha tão turbulento e confuso. Uma alma generosa como essa haverá de encontrar certamente o amparo, o acolhimento, a alegria, o regozijo da missão cumprida, né? A gente vive o tempo que a gente tem que viver. E esse tempo não é definido por nós. E as circunstâncias do falecimento, elas são aleatórias à nossa vontade, exceto quando há o caso já tão exaustivamente abordado por mim no Setembro Amarelo, do autoextermínio. Todas as outras modalidades a gente vai aqui, dentro dessa perspectiva espiritualista, porque não é só o espiritismo que diz isso, entregar a Deus, dizer, olha, se foi assim,
Se é assim que tem que ser, assim será, e vamos em frente, essa resignação positiva. É doloroso, a gente por vezes banaliza, poxa, mas uma doença dessa não seria possível evitar, coisa e tal. Acontece. E Deus não joga dados, né? Então que esse desencarne se dê da forma mais linda, mais luminosa possível. Agradeço ao Cosme todos os momentos de muita luz, de muita reflexão pertinente e positiva que ele propiciou através das perguntas, tá bom? Ó, um beijo, um abraço respeitoso aqui a todos os amigos, todos os conhecidos, todos os familiares do Cosme, a Silene, sua mulher, tudo de bom. Vamos em frente, tá? Vamos em frente. Eu quero falar de notícia. Notícia que me deixou muito indignado. A campanha de vacinação contra a poliomielite no Brasil teve que ser estendida por mais 10 dias, até 30 de setembro, porque até o momento, olha que absurdo, menos da metade das crianças de 1 a 4 anos recebeu o reforço. É inacreditável isso, é inacreditável. Hoje são quase 6,5 milhões de crianças desprotegidas do vírus da poliomielite, que é o polivírus. Esse polivírus a poliomielite, ela foi erradicada em 1994. Porque já foi um baita problema no Brasil. Esta doença, que é incapacitante, que deixa sequelas graves, que não tem cura, pode produzir paralisia das pernas ou mesmo uma paralisia progressiva do sistema respiratório. É gravíssimo poliomielite. Só que quando a gente consegue erradicar, é um problema que não existe mais, as pessoas relaxam. Poliomielite voltou a ocorrer em lugares do mundo onde a vacinação não foi respeitada. Casos de polio nos Estados Unidos e outros lugares. A gente não pode deixar a porteira aberta para polio, a solução é vacina. Se você é pai, mãe ou responsável por crianças de 0 a 18 meses, porque nesse período são 5 doses da vacina, gotinha, sabe o Zé Gotinha? É a polio. Tão linda a história do Albert Sabin, Dr. Sabin, que inventou a vacina em forma de gotinha. Ele poderia ser um dos homens mais ricos do mundo, ele já é desencarnado. Ele abriu mão da patente. E ele dizia, eu não estou pensando aqui em enriquecer, eu quero o bem-estar das crianças do mundo. Ele virou um herói, um espírito de luz, ele veio ao mundo para ajudar a minorar o sofrimento de várias e várias gerações de pessoas, principalmente crianças, acometidas de polio, que vão crescer incapacitadas nos movimentos. É um tormento desnecessário se há vacina. Então, pelo amor de Deus, sabe qual é o posicionamento do Brasil em relação à cobertura vacinal da polio? Sabe com que países a gente está ombro a ombro ostentando a incompetência na vacinação em massa de crianças? A gente está do lado do Haiti, a gente está do lado da Venezuela, da Bolívia, da Guatemala, do Equador. O Brasil é mais. O Brasil é mais. Com todo respeito ao Haiti e à Venezuela, a gente não pode ter, eu diria, tamanha irresponsabilidade de pais ou responsáveis que negligenciam a vacina dos filhos ou tutelados. No ano passado, em 2021, o Brasil ostentou a pior cobertura vacinal dos últimos 25 anos. Não é possível isso. Na minha geração, quando eu era pequeno, eu tive colegas, tive professores que andavam com aquele acessório que você coloca nas pernas para a perna ficar rígida, para o joelho não entortar. Essas pessoas andavam fazendo um esforço danado, todas tinham polio.
Será que a gente vai ter no Brasil daqui a pouco que noticiar primeiro caso de pólio dos últimos 30 ou 40 anos? Será que a gente vai pagar para ver? Então, com todo respeito, eu estou falando com vocês, porque a gente, graças a Deus, tem uma boa audiência aqui. Tem o povo que assiste ao vivo, tem o povo que vê depois gravado. Então eu estou fazendo uso desse espaço para dizer o seguinte: não acredito que entre os amigos do Papo das 9 tenha criança sem vacinação para pólio. Eu me recuso a acreditar. Se houver, eu peço a você que reflita sobre o teu gesto, por tudo que eu já falei. Agora, se no teu círculo de contatos, eu estou falando, se você tem parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, funcionários que trabalham perto de você, se você é patrão, e descobre que tem alguém dando mole, não levando o filho para se vacinar contra pólio, lembra, até o dia 30 de setembro haverá vacina contra pólio. Eles tiveram que prorrogar 10 dias, porque o povo não está vacinando. Amigos aqui lembram que essas estruturas chamam-se órteses. Exatamente, órteses. Obrigado. Não vamos ajudar o fabricante de órteses a ter lucro, né? Com todo respeito. Bendito seja quem inventou a órtese, que ajuda a emprestar firmeza à perna. Bendito seja quem inventou cadeira de rodas. Bendito seja quem inventou muleta. Graças a Deus esses acessórios existem. Mas eu não quero viver num país onde essas pessoas tenham lucro porque pai, mãe ou responsáveis deixaram de levar filhos ou tutelados para vacinar contra a poliomielite. Que maluquice é essa, pelo amor de Deus? Não faz o menor sentido. É irresponsabilidade e terá consequências espirituais, devo dizer. Porque pai ou mãe é responsável pela lei dos homens e pela lei de Deus. Não faz sentido negligenciar a vacina para evitar uma doença grave, incapacitante, sem cura, como a pólio. Não faz sentido. Pelo amor de Deus, se liga na missão. Zero sentido. Zero. Não tem desculpa. Desculpa. Olha o que eu estou sendo aqui muito duro hoje. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Se acontecer com o teu filho ou com o teu neto, de vir a ser acometido pelo polivírus e contrair poliomielite, a culpa é tua. Não põe Deus na parada. Não fala mal do teu país, não fala mal das autoridades de saúde. A vacina está no posto. Quase 6,5 milhões de crianças não prestaram atenção na campanha de vacinação contra a pólio. Responsabilidade é dos pais. Olha o dedão aqui, ó, em riste. Responsabilidade é dos pais. Não tem para onde correr, desculpa. Não tem para onde correr. Ah, André, não é bem assim, você está pegando pesado. Estou pegando pesado mesmo. É uma vergonha para o Brasil. O Brasil já foi referência no Programa Nacional de Imunização, PNI. O Brasil tem o SUS, a rede SUS. Tem vacina. Tem vacina. Pelo amor de Deus, para com isso. Que bobagem. Pelo amor de Deus. Tem assuntos que tiram a gente do sério. Eu peço desculpa. A gente aqui procura... né? Reza para subir. Reza para subir. Mas às vezes a indignação ela tem lugar. Ela precisa ter lugar. Vamos lá. Pergunta chegando de Cascais, Portugal. Mr. Anderson, direto da Matrix, em Campina Grande, repassando perguntas. Cascais, Portugal. O que mais? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muita gente não gosta de dizer de onde manda. A gente respeita. Tem a nossa querida médica maranhense em São Paulo, que ela sempre se identifica assim. Vila Isabel, Rio de Janeiro. Hoje o povo não está querendo dizer de onde vem não, hein? Tudo bem, vamos que vamos. Elane Reis é de Cascais, Portugal, e pergunta como o Espiritismo vê a afirmação de que Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados. Essa é uma tradição católica, né? O catolicismo exalta o Cristo crucificado. As igrejas, em boa parte dos templos católicos, você vai ver o Cristo crucificado, o sinal da cruz, a cruz em forma de
uma joia, né? Um amuleto, enfim, se coloca lá o crucifixo. O Espiritismo não, me parece, exalta a culpa, porque isso por vezes remete à culpa, né? Pecado original, culpa, tem questões assim teológicas que eu não quero comentar, não quero criticar, é uma outra visão que nós respeitamos. Portanto, o Espiritismo traz Jesus, apresenta a figura de Jesus como o espírito mais evoluído que já encarnou no planeta, o governador da Terra, que presidiu os fenômenos que resultaram bilhões de anos atrás na formação, né, desse globo terrestre e todas as transformações que determinaram o aparecimento de atmosfera, de solo fértil, de água salgada, as condições de vida e habitabilidade. Então Jesus veio ao mundo até em cumprimento das profecias para mostrar que a morte não existe, sendo imolado como cordeiro, né? Tem todas as profecias que fazem essa alusão ao cordeiro sacrificado, e que retorna. Então tem correntes teológicas que lembram que a missão de Jesus só seria completa a partir do sacrifício. Então, a crucificação e o colapso orgânico seriam as condições necessárias para ele ressuscitar, ele se fazer novamente presente, demonstrando de forma cabal para seus apóstolos que a morte não existe, né? Portanto, a maneira, Elaine Reis, como você construiu, como o Espiritismo vê a afirmação de que Jesus morreu para nos libertar de nossos pecados, essa forma que você usou, essa construção frasal, ela é mais associada a uma visão católica do que espírita. Embora algumas mensagens espíritas tragam essa retórica. Mas eu, se você me perguntar, eu, enquanto espírita, prefiro essa visão assim do Cristo, que sim nos apresentou de maneira muito assertiva o caminho da libertação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, as verdades espirituais encerradas no Evangelho, elas perpassam todas as tradições e todas as religiões. E Jesus veio, portanto, nos assinalar um caminho que é o da libertação. Mas com uma outra pegada, eu acho que há uma diferença aí, sutil, mas há, na abordagem sobre a figura de Jesus à luz do Espiritismo e aquela que é referencial e tradicional do catolicismo, tá bom? É apenas uma opinião. Opa! Vânia Machado, André, bom dia. Tem um pedacinho de terra no sul de Minas Gerais que quero reflorestar. Você sugere alguma organização que possa me ajudar? Bom, existem várias. Eu gosto muito do povo do SOS Mata Atlântica, acho que você pode pedir ajuda ao povo do SOS. Existem organizações não governamentais que doam mudas. Existem universidades, eventualmente você não disse de onde é, que podem se interessar em custear as despesas de revegetação para transformar parte da sua propriedade num laboratório a céu aberto, onde seja possível acompanhar o crescimento dessas mudas. Então buscai e achareis. Informe-se. Eu, para não ficar sem dar uma resposta objetiva, o SOS Mata Atlântica é uma organização que eu confio e apoia projetos do gênero. Opa! Adriana Correia, de Porto Alegre, é a nossa amiga do No Teu Sentir. Tá lá ela lá. Bom dia. No Teu Sentir, sofremos livramentos em nossas vidas em função da ação dos nossos guardiões. Feliz dia da árvore. É uma pergunta complexa porque a lei de causa e efeito, ela por si mesma, ela é autoexplicativa. Se você realiza movimentos que te favorecem como pessoa, como espírito imortal, o resultado virá. Se você realiza ações que sabotam a tua qualidade de vida e a tua situação espiritual, você também haverá de se deparar com os resultados dessa semeadura. Não tem aquele ditado que diz a semeadura é livre, a colheita é obrigatória?
ela é muito compatível com essa cosmovisão espírita inspirada na lei de causa e efeito. Agora, cada caso é um caso, a gente não tem aqui a pretensão de generalizar todas as situações. Haverá, por mérito, por merecimento, quem se livre de certos percalços pela ação direta do seu guia, mentor ou anjo da guarda, o nome que você queira dar. Porque seria um sofrimento desnecessário e você tem mérito. Não precisa passar por isso, você já está passando por um monte de problema. Esse não há necessidade. Porque você invigilantemente não prestou atenção no detalhe, a gente está aqui para te dar uma força. Eu acredito nisso. Eu acho que cada caso tem a sua singularidade, cada situação da vida tem a sua questão colocada, e os guias ou mentores não têm permissão para nos livrar o tempo todo de problemas. Pelo contrário, os problemas bem compreendidos deveriam ser chamados de desafios. A gente chama problema, estou com problema, só problema. Sugestão aqui de vocábulo. Em vez de falar problema, fala desafio. Eu estou com desafio aqui para mim. Estou com desafio. Né? Eu acho que isso ajuda a você fazer a leitura da situação já pressupondo um viés de alta. Eu vou resolver isso mais cedo ou mais tarde. Vou dar um jeito. Percebe? No teu sentir. Eu compartilhei com você o meu sentir. Eu espero que o meu sentir esteja, digamos, ao alcance do teu sentir. Vamos lá. A nossa querida médica maranhense em São Paulo, a Isa Nascimento, né? NASC 29. Acho que é Isa Nascimento, não é, Isa? Você tem como confirmar o seu nomezinho. Ela diz que, como pediatra, tem vontade de falar para os pais sobre o que ela percebe de errado na educação dos filhos. Algumas vezes tive que falar, mas outras me calar. Tratar, educar, qual é a saída? Ô Isa, não tem resposta simples. E eu acho que você já deu aqui na pergunta a resposta. Cada caso... Por que certos casos você fala, certos casos você não fala? Certamente existe aí um discernimento seu, onde isso é cabível, onde isso seria descabido. Esse bom senso precisa ser o regente das tuas ações. Não tem manual assim, sempre faça desse jeito ou daquele. Cada caso, desculpa o clichê, a gente tem que reconhecer de fato que cada caso é um caso. Não dá pra gente dizer, sempre que eu percebo um problema, eu vou lá e digo. Pode não ser sempre bom. E essa abordagem também pode se dar de forma mais incisiva, mais cuidadosa. Entende? Você pode pedir para o filho, você pode pedir para a mãe levar o filho dali. Deixa eu bater um papo com o seu paizinho aqui. Tira a mãe e o filhote diz assim: o senhor me perdoe, eu vou ser muito franco com o senhor, eu percebi que o senhor foi muito duro aqui nas respostas que me deu. Então eu estou seguindo aqui minha intuição e queria dizer que o senhor deveria participar do esforço da sua mulher para educar melhor o seu filho. Eu estou chutando aqui uma situação qualquer, em que a abordagem não é para a família toda, a abordagem tem endereço certo. Tudo pode, Isa, tudo pode. Falar, calar ou não abordar o problema com toda a família reunida. Eu acho que tem esse cuidado, faz parte. Olga Maria diz que lugar de criança é na escola, mas o governo diminuiu o orçamento da merenda. Como motivar quem passa fome a ir para a escola? Esse é um problema gravíssimo. A gente está a poucos dias das eleições, eu não queria aqui descascar este governo por causa disso apenas. São muitos predicados ruins. Mas eu acho, vou repetir aqui, o governo existe principalmente para acolher, assistir os mais necessitados. Em qualquer lugar do planeta, qualquer governo, de qualquer linha ideológica ou partidária, deveria ter como base, princípio: governo é mais importante para quem mais precisa.
ter merenda. A gente está vendo aí o corte da merenda. Tem lugar do Brasil que tem merenda que é biscoito com suco de pó, né? Aquele suco que é solúvel, né? Que é uma merenda nutricionalmente muito pobre. E a gente sabe que em vários lugares desse país, a merenda, ou no período escolar, é quando a criança tem as melhores refeições. Ela não tem comida em casa, ela não come bem em casa, ela emagrece nas férias. Então merenda é estratégica, não dá para cortar a verba da merenda, não dá para cortar a verba da farmácia popular, pelo amor de Deus. Ô Senhor, perdoa. Vamos lá. Enquanto Deus cuida da parte dele, a gente cuida da nossa. Vamos votar, levando em consideração o que nos parece ser o mais adequado, pelo amor de Deus, né? Leve em conta, sempre, de todos os candidatos, uma média de acertos e erros. Veja quem faz por merecer, pelo amor de Deus. Opa, Daniel Brito, de Vila Isabel. André, ouvi de amigos espíritas que os indígenas seriam espíritos menos evoluídos e mais primitivos. Isso procede? Tal afirmação não seria preconceito? É preconceito, não concordo com isso. É mais uma vez, uma visão generalista que eu não concordo por princípio. Tudo que alcança indistintamente todos os casos tem uma gigantesca probabilidade de ser uma fraude, uma mentira. Como é que você vai chamar Davi Copenaua Yanomami de primitivo? Como é que você vai chamar Ailton Krenak de primitivo? Como é que você vai chamar Almir Suruí? Como é que você vai chamar Almir Suruí de primitivo? Eu conheço, graças ao Bom Pai, tive o privilégio de conhecer pessoas extremamente inteligentes, sábias, com visões de mundo muito sofisticadas e que são indígenas. Pelo amor de Deus! Agora, se você considera o coletivo dos indígenas em relação a questões tecnológicas, questões, eu diria, de subsistência, que ainda não são compatíveis com o que há, entre aspas, de mais moderno na nossa civilização, você pode dizer, eles estão no outro estágio. Agora, quando você faz desdém e fala é tudo primitivo, você está cometendo preconceito. Eu não falo isso. Eu tenho muito cuidado e respeito, porque conhecer é libertador do preconceito e da intolerância. A gente precisa conhecer. Porque o desconhecimento, a ignorância, a estupidez abre caminho para julgamentos precipitados e invariavelmente preconceituosos. Com todo respeito. O S. Ferrer. André, você acha que o momento político que estamos passando induz as pessoas a se suicidarem? Não. Definitivamente não. Isso não tem nada a ver. Inclusive é interessante. Na literatura você vai ver que no período de guerra, ou até mesmo durante a pandemia que a gente teve agora, em vários lugares do mundo, o número de suicídios diminuiu. É curioso isso. O ser humano tem suas complexidades, né? Por vezes, quanto maior a dificuldade externa, maior o desafio de você, eu diria, você não tem tempo de pensar em se matar porque tem prioridades. A vida está chamando você para uma ação. Eu realmente não reconheço. Eu não tenho nenhum motivo. Olha que eu estou envolvido com esse assunto. 99 para cá são 23 anos, não é isso? Nunca vi nada que corroborasse em favor do que você falou aqui, com toda franqueza. Ah, mas é que eu estou deprimido pelo Brasil. Não, você está deprimido. E aí a gente gosta de colocar culpa nas coisas. Assim, fulano me deprime, coisa me deprime, isso daqui me deprime. Não, quem se deprime é você. E a gente precisa de ajuda, precisa pedir ajuda. Quem está em depressão. O que é depressão? Depressão é uma tristeza persistente. Passou de uma semana ou 10 dias de uma tristeza persistente, acachapante, que estilhaça o peito, que deixa você sem dormir direito, sem comer direito, etc. Procure ajuda. Procure ajuda. Olê, olê, olê. Procure ajuda, procure ajuda. Olê, olê, olê. A mensagem do Setembro Amarelo é essa. Procure ajuda. Se tá doendo, tá pegando. Ah, André, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho plano de saúde.
Há assistência gratuita, infelizmente, não no nível que gostaríamos de ver no Brasil, mas quem procura acha. Procure, informe-se. Repito, não é simples, não é fácil como a gente imaginava que deveria ser num país do tamanho do Brasil. Mas existe. Existe. Ah, André, mas fulano é maior de idade, não é menor de idade, então meu marido, meu avô, meu pai está com problema e não procura ajuda. Não é fácil, mas você vai descobrir um caminho. O amor é persistente, o amor é teimoso, o amor não se entrega rápido, o amor ele reforça os seus brios na dificuldade, o amor é testado na adversidade. Quem ama, cuida e vai dar um jeito. Agora, você não pode amarrar o outro e levar para... Não é assim que eu estou falando. Mas a gente faz a parte que nos cabe. A gente faz a parte que nos cabe. A Dani pergunta se quando a gente retorna à pátria espiritual, resgatamos as memórias de vidas passadas. Ela é de Niterói. Cada caso é um caso. E o nome do Papo das 9 hoje é Cada Caso é um Caso. Dependendo do seu nível evolutivo e do merecimento para acessar as memórias passadas, você haverá de acessá-las mais cedo ou mais tarde. O momento certo, os guias e mentores definem. E o que conta muito ponto é o nível de maturidade espiritual, o nível de mérito e conhecimento. Ok? Cada caso é um caso, me desculpa o clichê de novo. A Cláudia de Petrópolis diz assim: André, como o Espiritismo explica o retorno de espíritos desencarnados para avisar os parentes distantes de seu desencarne? É normal acontecer? Pode acontecer. Esses fenômenos acontecem. A morte não existe, os desencarnados se desligam do corpo, né? E por vezes a gente tem a noção clara de que vai desencarnar. Tem pessoas encarnados que sabem que vão desencarnar, tem isso forte na intuição. É uma questão também que, dependendo das circunstâncias, existe. A pessoa tem a noção, não, nessa encarnação eu estou sentindo que vai ser por agora, ou eu tenho a clareza, tive um sonho, me trouxe essa informação, ela faz sentido, sei lá. São vários os caminhos que podem determinar essa lucidez do momento que se aproxima. Ou o contato de desencarnados com encarnado. Eu tenho casos em família, né? Tenho casos em família. A minha avó, por parte de mãe, que era vizinha da gente num apartamento, apareceu na véspera do desencarne dela, lá em casa, bateu na porta levando um travesseirinho debaixo do braço, dizendo assim: vim morrer na casa da minha filha. E desencarnou lá. Vai explicar isso? Não sei explicar. Ah, ela devia estar brincando. Não sei explicar. Não sei explicar isso. Mas respeito. Contei uma história que aconteceu lá em casa. A Zélia Gomes, de Belo Horizonte, pergunta: André, essa vacina não poderia ser dada na escola? A vacina contra a polio, né? Até poderia. Agora, vamos combinar, é muito mais fácil que os pais levem ao posto de vacinação. Imagina você ter que levar vacina para tudo que é escola. Isso tem custo. O governo não está cortando o dinheiro da merenda, da farmácia popular? Não é o governo que vem sendo acusado de não ter comprado vacina contra a Covid no momento certo? Você acha que esse governo vai fazer uma excursão não, uma campanha de levar as doses de polio para todas as escolas? Temos uma evasão escolar monumental causada pela pandemia, ainda tem esse agravante. Enfim, a ideia não é ruim, mas eu acho que é mais fácil os pais levarem no posto, gente. Na boa. Na boa. Leva no posto, pô. A Cândida Maria está reclamando aqui. Muito triste essa questão da vacina, da poliomielite, porque esses pais têm no coração e na cabeça. Vera Ribeira, de Fortaleza, está pedindo por gentileza que a gente atualize alguma informação sobre as girafas trazidas ilegalmente ao Brasil. Até onde eu sei, elas continuam lá. Continuam lá, inacreditável. Agora, esse caso virou um caso cascudo, porque a Polícia Federal
divulgou um relatório confirmando ilegalidades, irregularidades na importação das girafas. É um caso daqueles bem enrolados. É duro. Alexandre Ribeiro diz assim: André, em sua última live de sexta sobre espiritismo e política, foi no sábado, né? Lembrei do livro Aconteceu na Casa Espírita. Esse momento de partidarismo pode fechar um centro, não acha? Eu tenho certeza, eu não diria que eu acho, porque você vai comprometer a psicosfera do centro. Os trabalhos espirituais numa instituição espírita precisam ser feitos dentro de um ambiente de respeito, de solidariedade, de fidelidade ao trabalho, de cuidado com a regência das rotinas. Quando há bate-boca, quando há disputa, quando há um ambiente que você transforma o centro espírita num escritório partidário para fazer propaganda, campanha eleitoral de um determinado político, você está deturpando a finalidade da casa espírita, está frustrando as expectativas de muitos visitantes e frequentadores que não estão ali para serem doutrinados para votar no candidato A, B ou C. Eles estão ali para buscar informação, acolhimento, tratamento, orientação para o estudo. Faz sentido a gente se misturar com esse faroeste caboclo de campanhas polarizadas, tóxicas, violentas, de acusações mútuas num nível assim absurdo, né? Deixa esse barulho para o lado de fora do centro e procura respeitar os fundamentos de Kardec. Para que serve o centro espírita? A gente tem que ter esse cuidado. Meus amigos, vamos encerrando, dirigindo novamente ao amigo Cosme Nogueira de Jacundá, no Pará, fluidos de paz, de amor, de cura e de equilíbrio nessa transição para o plano espiritual, sendo ele quem foi. Eu tenho a convicção de que está sendo maravilhosamente amparado e protegido nessa nova dimensão, que é a nossa pátria original, a pátria espiritual, de onde viemos, para onde regressaremos. Então, Silene, mulher do Cosme, amigos do Papo das 9, sigamos em frente, com força, com coragem, com fé, com resiliência psíquica e emocional, cuidando de nós, cuidando do próximo, procurando aproveitar todas as oportunidades de valorizar o tempo na Terra. Nunca sabemos quando partiremos. Melhor fazer agora, já. Tudo de bom. Até sexta, se Deus